Quando comparamos, nosso cérebro não está apenas observando, ele está criando modelos neurais complexos sobre como as outras pessoas funcionam, como elas são, baseados em fragmentos limitados de informação que temos sobre essas pessoas. Esse processo, que é estudado pela neurociência cognitiva, ele envolve 3 mecanismos distorcidos que impactam diretamente nossa autopercepção. O primeiro mecanismo, a projeção idealizada. Essa projeção é uma disfunção que nos faz projetar nas outras pessoas, e aí projetar, pensa o seguinte, para você entender o que é projetar, ele fica, meu Deus, o que é projetar nas outras pessoas? Imagina retroprojetor, ou imagina uma câmera de cinema, tá? Um projetor de cinema. Aquilo que está no projetor do cinema, pega aquilo ali e joga lá na tela, não é assim? Não é assim que você vê o cinema? Quando você pega um retroprojetor também, que você joga aquela luz em uma superfície e lá aparece o que está, é exatamente a mesma coisa com a projeção. Eu pego coisas que estão dentro de mim e projeto e jogo lá nas outras pessoas, acreditando que aquilo que está lá é delas, mas na realidade é meu que eu estou jogando lá. Olha o mecanismo como é que é interessante. Então, é isso que nos faz projetar nas outras pessoas uma versão idealizada, baseada nas nossas próprias inseguranças e não na realidade delas. E aí que está a grande questão. Quando eu estou jogando lá na outra pessoa, lembra da história da grama do vizinho é sempre mais verde? Então, quando eu estou pensando, nossa, fulano é tão, se comunica tão bem, ele fala tão bem em público, na realidade, muitas vezes, não sei se aquela pessoa é tão boa assim. Algumas vezes é a nossa insegurança que faz com que o outro fique muito melhor. Por quê? Porque eu projeto lá a minha insegurança e digo assim, aquele sujeito lá, nossa, ele é muito superior a mim, olha como é que eu sou ruim nisso. Porque, né, aí eu peguei minha insegurança, joguei lá, amplifiquei aquilo que eu achei que o outro é maravilhoso para poder reforçar a minha insegurança. O segundo mecanismo, o viés de confirmação invertido. Nós desenvolvemos uma tendência que nos faz buscar constantemente evidências que confirmam nossa inferioridade percebida, reforçando, claro, a nossa autocrítica. O que acontece? A gente mapeia no ambiente coisas que confirmam aquela nossa impressão. A gente gosta muito de ter razão. Então, se eu penso, nossa, eu sou ineficaz, eu sou ineficiente, eu não sou tão competente, eu vou mapear no ambiente não coisas que digam que eu sou competente, não coisas que digam que eu sou eficiente, mas coisas que digam que eu não sou. Né? Se tiver 10 confirmações de eficiência e uma de confirmação de não tanta eficiência assim, é essa que eu vou catar ali e amplificar para poder entender que eu sou muito, muito pior do que, né, eu sou exatamente tão pior quanto eu imaginava que eu era. A todo tempo confirmando no ambiente aquilo que eu já acredito. Então, né, assim, faz a seguinte experiência, pensa assim, carros cor-de-rosa. Você nunca vê carro cor-de-rosa, mas se você começar a prestar atenção, você vai ver vários carros cor-de-rosa, que não é tão comum, né? Quando alguém quer comprar um carro, por exemplo, e está cogitando entre duas marcas, ele começa a ver essas marcas muito mais intensamente, muito mais frequentemente do que estava vendo antes. Né? Por quê? Porque a gente faz exatamente isso, a gente faz uma varredura no ambiente e pensa exatamente aquilo que confirma o nosso viés, né? Aquele viés que diz que eu sou ruim, que diz que eu sou inferior. Terceiro mecanismo, assimetria perceptual. Assimetria, né, como a própria palavra diz, é aquilo que não é simétrico. Simétrico é aquilo que é igual, que está no mesmo nível. Assimétrico é aquilo que está, né, desnivelado. Perceptual, porque eu estou percebendo alguma coisa que está desnivelada. Então, nós superestimamos a nossa capacidade, nós superestimamos a capacidade e a felicidade dos outros, enquanto nós subestimamos drasticamente as nossas próprias. Então, o outro é sempre muito mais feliz do que eu, o outro é sempre muito mais interessante do que eu, o outro é tudo muito mais legal do que eu, porque eu superestimo do outro e subestimo o meu.
Esses processos neurais distorcidos, eles alimentam diretamente o que a neuropsicologia identifica como os nossos eus múltiplos, diferentes versões de nossa identidade que coexistem na nossa mente. Por incrível que possa parecer, o nosso eu, ele não é único, ele não é, você fala assim, quando você diz eu, de qual eu você está falando, né? Porque assim, é o eu que você, é aquele seu ideal que está lá na frente, é o eu que convive ali no social, é o eu qual? Então a gente vai construindo vários eus, e é interessante a gente perceber que a gente faz essa construção. Claro que agora você vai começar a reparar isso. Por quê? Porque a gente só começa a prestar atenção quando a gente joga luz na coisa. Imagina você no escuro como lanterna. Onde você joga a luz é que você vai iluminar e vai ver. Então, se você não tinha ferramentas, conhecimento para poder prestar atenção nisso, agora que você tem, é como se eu estivesse te dando uma lanterna. Então você vai jogar a luz em algumas coisas. Você vai falar, nossa, como eu nunca vi isso antes. Não viu porque não tinha a lanterna certa para ver, né? Como lente de óculos. Uma pessoa que tem miopia, se ele colocar uma lente hipermetrópica, ela não vai enxergar. Se ela tiver astigmatismo e não tiver uma lente que corrige o astigmatismo, ela também não vai enxergar adequadamente. Então assim, para cada coisa tem uma lente, para cada foco, né, precisa de uma lanterna. Então a gente vai desenvolvendo ao longo da vida várias lanternas diferentes para a gente poder prestar atenção em várias coisas que acontecem, não com o outro, mas com a gente mesmo, e a gente nem percebia. A armadilha surge quando os mecanismos neurais de comparação alimentam especificamente o eu projetado, fazendo com que essa versão distorcida, né, criada com comparações irreais, domine a nossa autoimagem e crie um abismo doloroso entre quem eu realmente sou e quem eu deveria ser, segundo as percepções enviesadas dos outros, né? Percepções dos outros, porque esses outros que estão exatamente na nossa cabeça, né? Aquilo que eu percebo do outro, eu acredito que é verdade, né? Então tem diferença entre aquilo que o outro de fato é, que a gente nunca sabe, e aquilo que eu interpreto que o outro é. Esse é o pedaço, né? Porque a gente não tem acesso à realidade como ela é. A realidade, ela é sempre interpretada. Eu sempre dou o exemplo da chuva. Duas pessoas olham a chuva. Uma pensa, nossa, que chuva mais romântica. O outro pensa, nossa, que chuva mais depressiva. Isso é para exemplificar a nossa tradução daquilo que a gente percebe. A gente nunca tem acesso a realidade sem nenhum viés de interpretação, a gente está sempre interpretando, e a gente vai interpretar conforme as nossas lentes anteriores que foram colocadas em nós, por nós mesmos, pelos nossos cuidadores. Essas lentes determinam a palavra ruim. Essas lentes influenciam como eu enxergo a realidade, mas essas lentes, elas podem ser trocadas, assim como eu posso trocar as lentes do meu óculos, eu posso trocar essas lentes que eu entendo a realidade, e é isso que a gente está fazendo aqui.